Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Campos e estou trabalhando com você a disciplina de Noções de Gestão Financeira. E hoje eu vim falar aqui a respeito da sua atividade mapa, atividade muito importante aí na composição da sua nota. Então é fundamental que você faça e é fundamental que não deixe para fazer em cima da hora para que não tenha dificuldade na realização da atividade. A atividade é relativamente simples, fácil de ser realizada, mas requer um tempinho para que você faça. E eu vou te explicar passo a passo como a atividade deve ser. Aqui eu estou com a atividade para você e você pode ver que essa atividade ela é desenvolvida em etapas, né? A primeira etapa é ler atentamente o texto de apoio. O texto está aqui para você, você vai ler com atenção. A segunda etapa é analisar a situação problema que você vai ter que resolver aqui na sua atividade. E nessa segunda etapa, você vai ter que fazer o quê? Pesquisar em livros, artigos, revistas científicas, por exemplo, o conceito de algumas terminologias financeiras. É muito comum as pessoas tratarem alguns termos nas finanças como sinônimas, como quando realmente elas não são, né? Quando elas não são, mas tratam como sinônimos. Isso é muito comum quando a gente fala em custos e em despesas, que são coisas totalmente diferentes, mas que as pessoas tendem a achar que elas são sinônimas. Então você vai pesquisar o conceito de custo, você vai pesquisar o conceito de despesa, você vai pesquisar o conceito de receita operacional e de receita não operacional. Aí você tem internet, você tem várias fontes para pesquisar. Pesquisa, coloca o significado desses termos e coloca a fonte de onde você tirou essas informações que você está inserindo na sua atividade. Uma vez que você pesquisou esses termos, uma vez que você já esteja familiarizado com os termos, a gente vai aqui para mais uma etapa da atividade, seria a questão 2. E o que é? Uma vez que você compreende o conceito de cada terminologia, vá até uma empresa escolhida, identifique e descreva algumas coisas. Nome da empresa. Você não precisa colocar o nome da empresa em si, pode dar um nome fictício se a empresa não quiser não quiser se expor, sei lá, empresa X, empresa Y. Professor, em qual empresa eu tenho que fazer isso? Em qualquer empresa que você quiser. Pode ser a empresa que você trabalha, pode ser a empresa de um amigo, de um familiar, sua própria empresa, uma empresa do seu bairro, sei lá, padaria do seu vizinho, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio. Você vai se dirigir até essa empresa, vai primeiro passo ali dizer pra gente o nome da empresa, não é obrigatório, você escolhe, pode botar fictício, empresa X, empresa Y, caso a empresa não queira se identificar. Depois que você colocou o nome da empresa, você vai falar pra gente o ramo de atuação dessa empresa. Não, eu fiz a pesquisa em uma empresa, uma padaria que produz pão, bolo, sei lá, vende refrigerante, vende suco, vende uma série de fatores. Não precisa ser aprofundado, mas só dizer mais ou menos o ramo de atuação. Padaria que comercializa produtos como pão, bolos e bebidas diversas, por exemplo. Então, você vai dizer esse ramo de atuação. E aí, dentro dessa empresa, sabendo que são custos, você vai descrever alguns custos que essa empresa tem. No mínimo, 2 exemplos de custo, no máximo 4 exemplos de custo. Você vai ter que descrever também, você vai ter que nessa empresa identificar algumas despesas. Agora você já sabe a diferença entre custo e despesa. Você vai ter que ir nessa empresa e mostrar pra gente lá quais são as despesas dessa empresa. No mínimo 2, no máximo 4 exemplos. Vai ter que dizer pra gente também as receitas operacionais que essa empresa tem. No mínimo um exemplo, no máximo 3. E as receitas não operacionais que a empresa tem também, no mínimo um exemplo, também no máximo 3. Vou tentar dar um exemplo aqui para ficar mais claro possível. Uma empresa qualquer, sei lá, digamos que eu vou fazer uma empresa que fabrica móveis, né? Fabrica móveis e vende esses móveis aí para os clientes. Pode ser qualquer empresa, eu criei essa aqui agora, veio à cabeça e falei isso, fabrica móveis. Qual é a diferença básica entre custo e despesa? Custo é tudo aquilo que está relacionado à produção de um determinado produto ou a produção, né, de um determinado serviço. Então tudo aquilo que é ligado na produção para gerar um produto ou para gerar um serviço, isso são custos. Por exemplo, no meu caso da empresa de móvel. A madeira que eu compro como matéria-prima para construir os móveis, isso é custo. A mão de obra das pessoas que estão diretamente ligadas no processo da produção do móvel, isso é custo. Então custo é tudo aquilo relacionado à produção de um produto ou serviço.
Professor, você está falando produto, me dê um exemplo de serviço. Digamos que nessa própria empresa que produz os móveis, ela vende, mas para instalar os móveis na sua casa, ela vai cobrar, ou seja, para fazer o serviço de instalação, ela vai cobrar. O serviço de instalação é a atividade da empresa, né? A empresa vende móveis, a empresa vende serviço de instalar os móveis, né? Então está relacionado à produção do que ela faz. Então, instalar esses móveis, o valor que você paga, por exemplo, a pessoa que vai instalar o móvel é um custo, porque é o serviço que está sendo prestado, é o valor gasto no serviço prestado. Sei lá, o combustível que se transporta a pessoa da loja para a casa do cliente. Está relacionado à prestação do serviço. Se está relacionado à prestação do serviço, também é um custo. Já as despesas não. As despesas não estão relacionadas ao produto em si, ao serviço em si, mas estão relacionadas a todo o resto que faz-se necessário para a empresa existir. Por exemplo, o vendedor que vende os móveis. Ele está vendendo os móveis, ele não está no processo de produção do móvel ou do serviço. Então isso não é um custo, é uma despesa. O custo está relacionado ao produto ou serviço. A pessoa que fica na área administrativa fazendo as rotinas administrativas da empresa, por exemplo, o salário dessa pessoa é uma despesa, porque não está relacionado ao processo de produção. Então tudo que estiver relacionado ao processo produtivo de um produto ou um serviço são custos, tudo que não está relacionado a esse processo de produção são despesas, né? Os desembolsos são despesas. Beleza? Então tá mais ou menos a diferença, você vai pesquisar mais, vai saber mais ainda e vai dar o exemplo da empresa que você vai fazer esse estudo aí. Outro tipo que você vai ter que exemplificar são as receitas operacionais e as receitas não operacionais. As receitas operacionais, o nome já está dizendo, é a receita oriunda, né, a entrada de dinheiro oriunda da operação da empresa. O que a empresa faz? A empresa vende móveis e a empresa instala esses móveis. Todo o dinheiro que entra dessa operação, da venda, para que a empresa foi feita, para vender móveis e instalar esses móveis. Tudo que vier de receita referente a essa razão de ser da empresa, são receitas da operação do negócio. Vendi o móvel, entrou dinheiro, receita. O cara foi instalar o móvel, entrou dinheiro, receita operacional, né? Então isso é receita operacional. Mas na empresa pode entrar dinheiro também, pode entrar recursos que não são relacionados às operações. Por exemplo, digamos que minha fábrica tinha uma determinada máquina, essa máquina já está velha, obsoleta, eu vou e compro uma máquina nova, beleza? Comprei uma máquina nova. O que é que eu vou fazer com essa máquina antiga que eu não uso mais? Eu posso pegar essa máquina, por exemplo, e vender essa máquina aí para sucata. Veja que vai entrar um dinheiro na minha empresa, vai entrar um recurso, vai entrar uma receita. Só que essa receita que está entrando não é relacionada à operação do meu negócio. Foi uma máquina velha que eu vendi e entrou dinheiro. Meu negócio não é vender máquina velha, meu negócio é vender móveis. Então essa receita que entrou de uma máquina velha que eu vendi para sucata é uma receita não operacional, porque não está na operação do negócio em si. Então essa basicamente é a diferença. Você vai numa empresa, qualquer empresa do seu bairro, como eu já falei, vai levantar essas informações. A partir dessas informações levantadas, você vai aí para a terceira etapa, que é realizar a atividade em si. Vai baixar o formulário padrão da atividade, vai preencher com seus dados, vai preencher com as informações, verifique antes de encaminhar, para que você não encaminhe o arquivo errado e não consiga trocar e perca a sua nota. E tendo qualquer dúvida, fale com o seu mediador, beleza? Se não ficou claro, se ainda tem dúvida, o seu mediador vai te ajudar e se for necessário, eu gravo outros vídeos, falo na aula ao vivo dessa atividade. Mas a atividade é relativamente simples e eu acredito que vocês farão sem nenhum tipo de problema. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima.